Em todos os países civilizados, inclusive os que fazem parte da OCDE, funcionam nos ministérios respectivos de economia. Que o governo encaminha, sim, para que o COAF fique com o Ministério da Justiça. Não importa como outros países fazem. Há 2 anos que foi aprovado que essa franquia fosse paga, dizendo que a passagem diminuiria de valor. Pelo contrário, aumentou-se o preço das passagens. Se a gente deixar de cobrar, vai dificultar a vinda de novas companhias para cá. Em uma sessão com embates entre governo e oposição, os deputados analisaram a medida provisória que reformula a estrutura de ministérios do governo Bolsonaro, reduzindo de 29 para 22 o número de pastas. A volta do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, para o Ministério da Economia, foi um dos temas que provocou as maiores divergências em plenário. Quando o COAF abriu as contas do Flávio Bolsonaro e está localizando o quê? O Queiroz, que está desaparecido, né? A família do Adriano Nóbrega, um miliciano que também está desaparecido. Tudo isso foi com o COAF ainda no Ministério da Economia. Então nós não temos receio nenhum de fazer esse debate. Em qualquer país europeu, o COAF está no Ministério da Economia. O que se quer, na verdade, é criar uma falsa simbologia de poder para que Moro, inclusive com o seu pacote anticrime, vá fazer encarceramento em massa no nosso país. O COAF, enquanto estava no antigo Ministério da Fazenda, possuía um quadro de, no mínimo, 20 servidores apenas. Desde que houve a apresentação dessa medida provisória e essa reorganização apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro, hoje já se encontra com mais de 35 cargos efetivos. O COAF criou um sistema de cooperação entre Polícia Federal, polícias estaduais e também o Ministério Público. Criou essa interação de trabalho. Tudo que vem sendo realizado pelo Ministério de Segurança Pública é no sentido de ampliar os trabalhos do COAF e dar condições de viabilizar principalmente e enfrentar o combate à corrupção, ao crime organizado no nosso país. Como que o deputado Diego Garcia se referiu no discurso dele, para quem prestou atenção, só reforça a tese de que o que é normal é que o COAF permaneça no Ministério da Economia. Todos os dados citados são referentes a tudo que aconteceu no período em que ele funcionou por mais de 20 anos no Ministério da Economia. Em todos os países civilizados, inclusive os que fazem parte da OCDE, funcionam nos ministérios respectivos de economia. A Alemanha, em 2018, para fazer acordo internacional, teve que modificar da justiça para a economia. Todos nós aqui, tenho certeza disso, estamos recebendo uma enxurrada de WhatsApp, de mensagens no Facebook, de mensagens em todas as nossas mídias sociais. Para quê? Para garantir que o COAF esteja junto com o Sérgio Moro no Ministério da Justiça, para garantir que não sejam criados outros ministérios, para garantir que a Receita Federal continue com as suas prerrogativas de denunciar indícios de crimes. Essa é a realidade. Nós devemos satisfação e respeito ao povo brasileiro. Essa é a vontade da população. Poderia ter sido muito melhor para o Brasil se a Lava Jato tivesse escolhido o caminho da leniência, preservando a economia brasileira, a continuidade de obras públicas, que hoje são sucata e são prejuízo para nós brasileiros. Mas, de qualquer forma, a Lava Jato alcançou o seu objetivo e alcançou com o COAF no Ministério da Fazenda, que agora é o Ministério da Economia. Não há razão, senhores, para isso é um falso dilema.
O COAF não está para ser polícia. O COAF está para ser ferramenta de garantia de que as movimentações financeiras do Brasil sejam tributadas, sejam seguras e sejam honestas. Inspirado pela população brasileira, por esses 57 milhões de brasileiros que votaram no presidente Bolsonaro, que o governo encaminha, sim, para que o COAF fique com o Ministério da Justiça. Não importa como outros países fazem. O Brasil tem que ter a coragem de tomar uma decisão que, tenho certeza, vai inspirar os demais países, tendo em vista a eficiência do Estado e o combate a esses males que eu abordei anteriormente. E é por isso que o governo orienta sim. Foi relatório do COAF em 2018, em junho de 2018, que startou as investigações que ligaram Queiroz a Flávio Bolsonaro, o que acarretou na investigação do Ministério Público do Estado de Rio de Janeiro. Portanto, senhor presidente, o COAF nunca foi acusado. Ele atua como um grande auxiliar nas investigações criminais, sem perder o objetivo de fazer a fiscalização financeira. Foram 20 anos de uma história sem nenhuma contestação no Ministério da Economia. Outro ponto que gerou muita polêmica foi o trecho do texto que criava limites à atuação dos auditores da Receita Federal. O artigo havia sido incluído na comissão mista pelo líder do governo no Senado, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco. Nós ouvimos, por 2 ou 3 momentos, relatos do líder do governo no Senado, o deputado Fernando Bezerra Coelho, numa reunião na casa de Vossa Excelência, numa reunião no Senado, na comissão mista, e ouvimos as explicações do senador a respeito de uma emenda da lavra dele, que eu não tenho dúvidas, e era bom que o governo inclusive explicitasse, se o governo é contra a medida ou acompanhou a elaboração da medida pelo líder do governo no Senado, para que fique claro, tratando de um assunto que, a meu ver, é necessário para o país. Delimitar abusos. Um tema que está muito evidente, que nessa casa já votou e que nós esperamos que o Senado se debruce, abuso de poder, para que a gente tenha paz no ordenamento jurídico desse país. Vamos concluir realmente a votação do 870, com o compromisso do Partido Novo de assinar conjuntamente com os demais líderes o pedido de urgência para um projeto de lei que trate deste assunto que tanto gerou debates na noite de ontem. Acho que é saudável isso para o Parlamento. Há muitas incompreensões sobre o texto, há muitos detalhes que precisam ser vistos, e essa MP 870 não pode ser vítima da demora em votar por causa de um destaque. Afinal de contas, a reforma administrativa toda poderia estar em xeque. Depois de embates intensos, houve acordo entre a maioria dos líderes e foi aprovado um destaque do Podemos, que retirou do texto as restrições à atuação dos auditores fiscais. O acordo prevê que o tema volte ao debate num projeto específico. Com isso, a medida provisória foi aprovada e segue para o Senado Federal. A demarcação de terras indígenas também gerou discussão em plenário. Os deputados conseguiram retirar a demarcação do Ministério da Agricultura e recolocar na FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que pelo projeto passa a ser vinculada ao Ministério da Justiça. Senhor presidente, pela orientação da rede, a rede vai votar sim pelo avanço e nessa discussão da MP 870. Nós tivemos uma discussão bastante ampla no Senado, conseguimos avanço de acordo significativo, a FUNAI, na estrutura do Ministério da Justiça, com o dever constitucional de demarcar as terras indígenas. Nós somos 13% do território nacional e as terras indígenas são terras públicas, é o bem da União. Isso é uma questão constitucional de avanço simbólico para os povos indígenas. Nós precisamos entender que o conceito do território indígena, a visão que os indígenas têm do território, não é a mesma visão econômica que nós temos, que a sua sociedade envolvente dos povos indígenas tem. Então eu quero defender aqui que mantenha a forma do relatório, a FUNAI inteira, lá no Ministério da Justiça.
A análise da medida provisória que abre o setor aéreo para o capital estrangeiro em até 100% foi alvo de muita obstrução. Os partidos de oposição protestavam contra medidas do governo, como os cortes de verba para a educação. Temos clareza de que vivemos um momento delicado da história brasileira. Nós não temos ainda respostas quanto aos cortes no Ministério da Educação e também temos tido um ataque ao Congresso Nacional, ao Parlamento, às instituições nacionais como o Supremo Tribunal Federal e a Justiça Brasileira. Por isso achamos que não dá para o Congresso ficar votando como se nada tivesse acontecendo, como se tivesse tudo absolutamente normal. Nós queremos fazer uma obstrução política. É importante, sim, destravarmos as pautas, ou melhor, destravarmos a pauta aqui da Câmara e, mais do que isso, votarmos favoravelmente as medidas provisórias, em particular essa que está se discutindo agora, que tanto favorece o mercado da aviação civil. A gente sabe que hoje, e os senhores deputados compram passagens toda semana, nós estamos reféns de 3 empresas aéreas num oligopólio aí que não tem o menor sentido. É importante, sim, nós atrairmos empresas estrangeiras, é importante, sim, abrirmos esse mercado e, por essa razão, queremos votar a matéria. A orientação do Cidadania é não. Você está em obstrução pelo conteúdo desta matéria, que faz o que quase nenhum país do mundo faz. Porque se nós passearmos pelos Estados Unidos, que o presidente da República bate continência para a sua bandeira e rasga a autonomia e a soberania nacional. Os Estados Unidos, apenas 25% das aéreas podem ser preenchidas por capital internacional. Aqui quer se entregar, estabelecer um monopólio das empresas estrangeiras, destruindo os empregos dos brasileiros e brasileiras. Parece que tem uma piada de mau gosto para o pessoal do PT, os americanos como exemplo de defesa em discurso e misturando alhos com bugalhos. Aqui o que se quer é dar maior condição de investimentos de capital estrangeiro para justamente gerar empregos no nosso país, que hoje sofre por falta de emprego e por altos custos de passagens. E eu pergunto a vocês, quais são as empresas nacionais? A Latam, que é com a participação enorme do capital chileno, é a Gol, que tem uma participação enorme de empresas americanas, são essas empresas nacionais? Ora, minha gente, vamos tratar esse assunto com a seriedade e o respeito que ele merece. O povo brasileiro não merece esse tipo de serviço prestado pela aviação civil, pelas empresas de aviação civil. Não temos nenhuma concordância com o monopólio das atuais empresas brasileiras, com os abusos que elas cometem contra seus usuários. Essas empresas têm passagens abusivas, critérios abusivos na relação com a população brasileira. No entanto, essa medida não resolve a cartelização, não resolve o monopólio, não resolve os abusos e ainda vai desempregar no Brasil e entregar todo esse setor estratégico a um capital que sequer nós teremos controle qualquer sobre ele, sob a ótica pública. Tem companhia que já está vindo para cá, precisa da segurança jurídica e nós precisamos aprovar a medida provisória. Porém, com esses entraves, vai prejudicar companhias que querem vir para cá, até porque a cobrança de bagagem o Brasil todo cobra, o mundo todo cobra. E se a gente deixar de cobrar, vai dificultar a vinda de novas companhias para cá. Consequentemente, vai ficar um monopólio de companhias aéreas aqui no Brasil, como está acontecendo, que só tem 3 companhias. Há dois anos que foi aprovado que essa franquia fosse paga, dizendo que a passagem diminuiria de valor. Eu pergunto a cada um dos senhores que semanalmente viajam: as passagens diminuíram o preço? Negativo. Pelo contrário, aumentou-se o preço das passagens. Um oligopólio de 3 empresas aéreas sendo defendido aqui com veemência. Eu nunca vi um atraso ser defendido com tanta coragem como está sendo feito aqui nesse plenário.
além de defender o oligopólio de 3 empresas que dominam o mercado brasileiro, são contra a entrada de capital estrangeiro. O Brasil precisa muito de investimento estrangeiro para a gente sair da atual situação. Não tem o mínimo sentido. Depois de sucessivas tentativas de adiar a votação da proposta, a medida provisória do setor aéreo foi aprovada. Foi incluída no texto da MP, por meio de emenda do Partido dos Trabalhadores, a franquia de uma bagagem de até 23 quilos por passageiro em aviões com mais de 31 assentos. A medida foi votada também pelo Senado e não sofreu modificações. A proposta segue para a sanção do presidente da República. Precisamos urgentemente que este governo olhe para esses pequenos, seja agricultura familiar, seja da economia solidária, como lá no Rio Grande do Sul, a Unisol, que é uma cooperativa que organiza várias organizações em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a Unisol, que igual a essa tem que ser fortalecida. Temas de interesse nacional debatidos em plenário, a reação e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Os Correios, em 2017, teve um lucro de 667 milhões, estando entre as 100 melhores empresas de reputação do Brasil. Essa reestruturação pode chegar a 513 agências e pode chegar a demitir até 20 mil trabalhadores. Isso não podemos aceitar.